Vamos orar para a gente iniciarmos esse culto, essa escola dominical de hoje, né? Essa nossa EBD. Então, vamos orar para iniciar e logo em seguida a gente já dá início à lição de hoje, tá? Pai, mais uma vez nós te agradecemos, meu Deus, por mais esse dia na tua presença. Muito obrigado, meu Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, Senhor, para aprendermos um pouco mais de ti, Senhor. Muito obrigado por todos que conseguiram chegar até aqui, Senhor, por todos que conseguiram ter um compromisso com a tua palavra, meu Deus, que tenham o desejo, Senhor, de estar aprendendo mais de ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade. Fique conosco, nos dá sabedoria para passarmos e também para aprendermos um pouco mais, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Bom, meus queridos, nós vamos iniciar a aula de hoje e o nosso tema da aula de hoje é discípulo, um peregrino. E essa palavra para a gente hoje, esse título, ele nos faz refletir. O que seria discípulo? Nós já sabemos porque toda a base da lição, durante todo esse período que nós estamos estudando, nós precisamos agora, a partir do momento que nós lemos esse título, Discípulo, um Peregrino, nós precisamos saber o significado. O que significa ser um peregrino? Se nós lermos aqui em 1 Pedro, no, no 2, versículo 11 e 12, né? 1 Pedro 2, 11 e 12. Nós vemos aqui que Pedro diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Nós começamos a entender aqui, como peregrino, que é uma pessoa que não faz parte de um local, de uma nação. Então, trazendo para o lado espiritual, o peregrino, ele é aquela pessoa que ela não pertence a um povo, não pertence a um lugar, não pertence, no nosso caso, como evangélicos, nós não pertencemos à terra, nós estamos aqui de passagem. E isso aqui, esse texto aqui, ele nos faz entender isso, né? E nós precisamos reconhecer isso, nós precisamos saber que vivemos de passagem neste mundo. Todos nós somos peregrinos, todos somos peregrinos, e principalmente aqueles que conhecem a palavra de Deus, né? E nós precisamos aqui refletir sobre a peregrinação na Terra e também a eternidade com Deus. Nós precisamos entender que estamos de passagem, mas que nós temos para onde ir. Nós não estamos somente vagando, nós somos estrangeiros, mas só vamos ficar nessa. Não, nós temos uma eternidade com Deus, né? E nós temos também que levar isso adiante. Nós precisamos levar essa parte que Deus nos coloca no coração de que existe uma eternidade com eles e nós precisamos propagar essa mensagem de Deus para que as pessoas vejam realmente no povo de Deus uma diferença, ver que nós estamos de passagem, mas que nós temos um destino, nós temos um local para ir. Nós não estamos de passagem, simplesmente vamos ficar rodando e vagando por aí. Aconteceram algumas vezes, aconteceu algumas vezes na Bíblia, principalmente ali quando o povo saiu do Egito e ficou vagando pelo deserto, que ali Deus precisava preparar aquele povo para receber o que ele havia prometido. Então, o povo peregrinou 40 anos pela rebeldia deles, por eles já terem visto tudo que Deus tinha feito, tudo que Deus havia feito na vida deles, e mesmo assim eles foram incrédulos com aquilo ali. Então, a geração futura daquele povo era que iria herdar a terra. Mas mesmo assim tinha um destino para eles. Mesmo assim,
eles estavam de passagem pela Terra e tinham um destino com Deus. Então, nós tínhamos um futuro, um lar celestial, né? É como se fosse a gente aguardando a nossa recompensa por tudo que estamos fazendo aqui na Terra, né? E se nós observarmos aqui, sempre que nós levamos a palavra de Deus para alguém, nós estamos propagando isso. O que nós entendemos ontem na nossa rede é que o desejo que as pessoas sentem, igual nós vimos a preletora de ontem, se preparando de uma maneira para que nós estivéssemos entendendo a palavra de Deus, é que ela sentiu algo de bom, ela tinha algo de bom para passar para a gente, porque aquilo ela teve esse desejo já há muito tempo, mas ela precisava compartilhar com alguém. Então, essa é a missão do peregrino. Ele não pode simplesmente achar agora, opa, eu sou um peregrino só, então aqui na Terra não tem nada para mim. Não, pelo contrário, nós precisamos entender o que Deus quer da gente aqui na nossa passagem aqui pela Terra e levar isso adiante, levar para as pessoas, né? E é assim que a gente tem que começar a se perguntar quem eu sou, qual é a minha identidade aqui. Nós precisamos trazer isso para a gente. O que eu faço aqui? Eu sou um estrangeiro, então se eu sou um estrangeiro aqui, eu tenho que me mostrar diferente. Às vezes a gente começa a querer entender, peraí, mas o que é ser um peregrino? Eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou diferente, eu vivo diferente do que as pessoas que ainda não reconhecem a palavra de Deus, não reconhecem Jesus como Salvador. Então, como eu reconheço, eu sou diferente daquelas pessoas e eu tenho que me comportar como tal, porque se eu, como eu acho que foi a Aninha que falou na, no comentário dela na aula em que ela trouxe para a gente, que ela falou que nós somos estranhos para as pessoas que curtem balada, curtem outras coisas, então fica meio estranho para eles, então eles nos veem com uma diferença. E isso nós temos que mostrar, porque realmente nós temos que ter essa diferença. Então nós temos que nos reconhecer como um estrangeiro, né, que é aquele que pertence a uma outra pátria, a uma outra nação, e nos reconhecer como forasteiros, né, que somos aqueles que estamos só de passagem. Nós não devemos nos apegar às coisas materiais que tem aqui, né? E eu tenho que entender para que eu sou isso. Eu entendi agora quem eu sou isso, mas eu sou isso para quê, né? Eu sou isso para amar ao Senhor, né? Isso nós somos incompreendidos em algumas situações. Então, para que eu sou o estrangeiro? Eu sou um estrangeiro, entendi. Mas para que eu sou isso? Então, para que nós possamos amar o Senhor. Independente de qualquer coisa que nós venhamos amar o Senhor, né? E nós temos que abnegar algumas coisas aqui na Terra. Nós temos que passar por uma porta estreita. Não é fácil. Ser um discípulo, um peregrino, não é fácil. Nós temos que abnegar, né? Nós temos que nos abster das paixões carnais, né? Temos que ter procedimentos exemplares, né? Então, isso faz parte do que nós passamos a reconhecer, nós reconhecemos que nós somos um peregrino, mas nós reconhecemos o porquê que nós somos. Isso é importante. Nós temos que reconhecer isso. Nós temos que saber quem somos, mas temos que reconhecer o porquê que nós somos. Em 1 Pedro 2,11, né, ele diz, né, que nós somos peregrinos. Deixa eu até abrir o texto aqui para a gente ler exatamente o que diz o texto. Só um minuto aqui. Que como vocês, eu também fico meio perdido. Então, em 1 Pedro, aqui nós vemos 1 Pedro 11 e 12, nós vemos assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, né? Ou seja,
tudo que venha da nossa carne, ele está guerreando contra os princípios de Deus, contra o que Deus colocou nos nossos corações. E nós temos que lutar contra isso, né? E no 12 diz assim: vivam entre os pagãos, ou seja, nós vamos viver aqui na terra, o texto diz, para que nós venhamos a viver aqui na terra, mas de uma maneira que não deixe dúvida, que quando nós venhamos a ser acusados, nós tenhamos algo a mostrar. Nós mostramos com nossa vida algo diferente, algo que não tenha dúvida para quem tente algo, quem tente acusar, né? Então, o que esse texto diz é que nós estamos vivendo aqui no meio de um povo que, em sua maioria, não acredita no que aconteceu, não acredita que Deus enviou o seu Filho para levar sobre si os nossos pecados. Então, nós vivemos nesse meio, nós estamos de passagem aqui. Nós não devemos nos parecer com o que tem na terra, e sim com o que nós acreditamos, que é ser um discípulo de Cristo, né? Essa é uma das fases de ser um discípulo peregrino. É o que nós viemos estudando aqui ao longo dessas nossas lições, e nós vemos aqui agora que nós estamos de passagem aqui na Terra. Isso não quer dizer que nós devamos viver de uma maneira rebelde, de uma maneira, eu estou de passagem só por aqui, vou fazer o que eu quero, depois eu tenho a minha garantia. Não, nós temos que mostrar frutos aqui, nós temos que ser diferente do que nós estudamos na aula passada, que quando o Senhor deixou algo na mão do servo e ele não fez com que aquilo dobrasse o seu valor, nós temos que fazer o contrário disso, nós temos que mostrar exemplos, nós temos que mostrar frutos, porque quando o Senhor vier buscar a sua noiva, que somos nós, a igreja, se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos vigilantes, se nós não tivermos feito o que foi nos ensinado na palavra de Deus, nós simplesmente ficaremos, porque nós não cumprimos requisitos que tem que ser cumpridos para que nós possamos fazer parte. E fazer parte do corpo de Cristo é isso, ser a noiva de Cristo é isso, estarmos aqui na Terra, mas não fazermos parte, nós sempre sermos vistos como pessoas diferentes. Entendeu? Nós temos que ser vistos como pessoas diferentes, pessoas que estão de passagens. Tem até um texto aqui na palavra, na própria lição, que faz com que nós venhamos a pensar como se nós fôssemos um extraterrestre aqui, como as pessoas nos veem diferentes, e diferentes de uma maneira realmente que o texto diz ali, para que nós venhamos nos reconhecer como extraterrestres. Nós somos além dessa terra, extra ao que está aqui. Então, que às vezes as pessoas pensam assim, pô, mas nós somos um ET, um bichinho. Não, é que nós somos extra ao que está aqui, extra ao que existe aqui. Então, devemos sim, como Jesus, pregar o amor, levar o amor para quem precisa, e fazer com que essa nação onde nós estamos passando também reconheça isso. Sentir essa maravilha que Deus passa para a gente é muito bom. Principalmente levar para os outros, fazer com que os outros sintam e vejam em nós a diferença, isso é um ponto importante. Através de nossas vidas, e isso aconteceu com várias pessoas na Bíblia, nós temos exemplo, eu cito bastante o exemplo de Daniel, porque Daniel ele sabia o que ele tinha que fazer, ele tinha um voto com Deus, ele orava 3 vezes ao dia incondicionalmente. Não tinha esse negócio de está acontecendo isso ou aquilo, eu não vou fazer, não. Tudo iria acontecer, mas depois que ele fizesse as orações que ele fazia já todos os dias. Então, houve o decreto lá do rei que quem parasse para orar para outros deuses que não fosse o deles, esse seria morto.
E Daniel não estava nem aí, porque ele sabia quem ele servia, ele não se desviou, como diz a palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. No livro de Deuteronômio fala muito sobre isso, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E às vezes as coisas parecem repetitivas, quando algumas pessoas pregam, quando algumas pessoas vêm falar de Deus para a gente, porque é necessário que as coisas de Deus sejam fixadas em nossas cabeças, em nossos corações, em nossas mentes. Então, nós precisamos ouvir a cada dia. Se nós ficarmos parados, se nós nos fecharmos para ouvir as coisas de Deus, nós não vamos aprender nunca, nós vamos esquecer o que já foi dito por Deus. Então, por isso, é necessário que seja lembrado para nós todo dia da palavra de Deus, todo dia seja é, falado para nós a respeito do amor de Deus, a respeito do que nós devemos fazer. Então, nós precisamos, a cada dia, nos alimentar da palavra de Deus, precisamos a cada dia lembrar que Deus morreu por nós e que nós estamos nessa terra de passagem, mas simplesmente fazendo com que as outras pessoas venham a reconhecer esse amor de Deus, venham a reconhecer que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós e que nós estamos de passagem aqui agora, mas fazendo com que as pessoas reconheçam esse amor de Deus. Reconheçam que Deus mandou o seu único filho para morrer por nós e que nós precisamos compartilhar isso com os outros, para que não somente nós tenhamos a salvação, mas para que a nossa passagem pela terra faça com que outras pessoas venham a gozar do que Cristo fez na cruz por nós, que Deus enviou o seu Filho como sacrifício, e de que isso valeu a pena para uma grande maioria da humanidade. Né? Nós gostaríamos de que fossem todos. Como não é possível, nós vamos fazer. Não vamos dizer que seja totalmente impossível, mas nós vamos fazendo a nossa parte. O que der para a gente fazer, o que der para a gente trazer conosco para a eternidade, nós vamos fazer. E essa é a missão do peregrino. O peregrino ele tem isso como uma missão, aí onde entra pela aula da semana passada, uma missão macro do que é ser um servo de Deus. A responsabilidade com o mundo, quem nós vamos levar para a eternidade conosco, né? Então, essa é a visão macro de ser um discípulo peregrino. E as questões que nós trazemos aqui, já que eu sou o peregrino, né, como eu falei no começo, isso é uma questão que a gente deve levar para a gente. Já que eu sou um peregrino aqui, eu não preciso mais ter sonhos, alvos, projetos, né? A gente só vai ficar aguardando ir para a pátria celestial. Não, isso não é uma resposta afirmativa verdadeira, não é uma resposta verdadeira. E nós estamos aqui na Terra para que nós venhamos a mostrar que dá para viver aqui como um peregrino, levando a palavra, mas vivendo o que é aqui, tendo sonhos, sim. Já que nós estamos por aqui, nós temos que tentar viver de uma maneira digna, mostrando coisas boas na nossa vida e mostrar para as outras pessoas que não acaba a vida, igual muitos pensam, poxa, eu vou entrar para a igreja, eu não tenho mais alegria nenhuma, é só ficar ali de braços cruzados, esperando ser arrebatado, esperando que Jesus volte. Não, nós temos que fazer o que está previsto aqui na Terra como seres humanos. Nós vemos isso quando a passagem de Jesus aqui como um peregrino aqui na Terra, ele fez tudo, teve profissão, e se nós observarmos a vida de Jesus aqui pela Terra, ele viveu um tempo todo aprendendo, tanto que o ministério dele começou aos 30 anos, e foi ali que ele começou realmente a levar o que ele aprendeu durante a vida dele, levar para o próximo.
Ele começou a propagar a palavra do Pai a partir dos 33 anos e aí, dali em diante, levando de uma maneira que pudesse salvar o máximo possível de pessoas. Só não foi salvo, só não escutou a respeito do reino de Deus quem não quis. Mas Cristo fez esse papel aqui, mas primeiro, se nós observarmos ali, primeiro ele passou um tempo de sua vida aprendendo. Ele ia para as sinagogas, ele lidava com pessoas cultas para que ele aprendesse e tivesse depois uma maneira de ensinar e mostrar às pessoas o caminho certo. Naquela época só não foi, como hoje também a palavra dele é viva, mas quem viu Jesus de perto, quem ouviu Jesus falando, quem ouviu Jesus trazendo parábolas para que pudesse mostrar ao povo como viver na presença de Deus, quem teve esse desejo, quem teve essa vontade, quem foi além do que ele estava falando, quem procurou saber um pouco mais do que ele estava falando, além de ter a oportunidade de ter ouvido diretamente da boca do Filho de Deus, né, aquelas palavras, eles tiveram o privilégio ainda de poder ir atrás dele e perguntar, mestre, olha, isso aqui eu não estou entendendo, pode me explicar um pouco mais? Então, muitas pessoas tiveram esse privilégio e aprenderam ou não. Né? Como hoje muitas pessoas têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, e essa é uma missão nossa, levar a palavra de Deus, o peregrino faz isso, ele leva a palavra de Deus onde tiver gente necessitando. Então, pessoas tiveram o privilégio de ver e ouvir Jesus falando e só não entenderam, né? As pessoas que não quiseram. Então, nós estamos aqui também com a oportunidade grande de ouvir de Deus e que nós venhamos ouvir, trazer para a nossa vida, né? Entender, primeiramente, quem fica só com uma aula que a gente traz aqui, quem fica só com a aula assistida aqui e não procura saber, vai achar que somente o que eu estou falando, ou ele vai querer entender isso, vai achar que só o que eu estou falando que é a verdade. Não, vocês têm que procurar saber. Eu tive até um exemplo na semana retrasada que eu levei a aula para o grupo de homens, e eu preparei aquela aula onde falava sobre a parábola das 10 virgens, e até então, principalmente estudando somente a lição que vinha na revista, aquela parábola das 10 virgens, a própria revista nos leva a acreditar que as 10 virgens eram as noivas aguardando o noivo. E aí, a gente fazendo um estudo mais aprofundado, eu percebi que não, aquelas ali eram acompanhantes das noivas. E a própria revista me fazia entender que aquelas ali eram as 10 noivas, 10 virgens esperando o noivo. Entendeu? Então, se nós ficarmos só com o que é passado para a gente, se nós não tivermos o interesse de procurar, nós vamos também além de nós entendermos errado. A hora que nós quisermos passar para alguém, nós vamos passar errado também, porque nós não estudamos aquilo. Então, o papel do peregrino é isso, é levar a palavra, mas levar uma palavra com conteúdo, levar uma palavra que faça com que as pessoas entendam, mas entendam uma coisa real. A Bíblia, ou qualquer outra palavra, ela não deve ser lida assim como o romantismo, mas sim na sua essência, do jeito que Deus quer falar, e não existe, quando nós lemos ali a palavra, principalmente as coisas que Jesus fala na Bíblia, não cabe outra interpretação. Quando ele fala a realidade, o que ele quer dizer, e as outras pessoas interpretam para o lado que elas querem, e não é isso que Deus quer. Ele quer que a pessoa leia na íntegra o que aquela palavra quer dizer na realidade. E se nós não estivermos ligados, se nós não estivermos vivenciando as coisas de Deus, nós não vamos estar entendendo. Nós somos diferentes, a Bíblia é diferente para o mundo. E só os diferentes conseguem entender o que está na Bíblia, né? E então é isso. O que é um peregrino, né? Nós estamos estudando até agora o que é o peregrino, né? O peregrino, se a gente olhar assim, ele vem do latim, peregrino, né? É o que viaja, né? A outros lugares, ao estrangeiro, né? E na Roma antiga isso era usado para aquele que não era um cidadão romano.
Então, nós não somos cidadãos da Terra, nós somos cidadãos celestiais. A partir do momento que nós reconhecemos a Cristo, nós somos cidadãos celestiais, não somos daqui. Estamos aqui, nós estamos para trazer a palavra, nós estamos de passagem, mas para trazer para o reino de Deus, quanto mais pessoas nós pudermos trazer, mais nós vamos tentar e mais nós vamos conseguir, se nós estivermos com nossos corações voltados para o que realmente Deus está falando para nós, né? Os desafios do peregrino é carregar um fardo, né? O próprio Senhor já diz: tomai sobre vós o meu jugo, né? O jugo, se nós viermos entender com as coisas aqui da terra, o jugo é aquela coisa que a pessoa coloca uma madeira e carrega 2 baldes de água. Para as pessoas que utilizam animais, eles colocam entre 2 animais para carregar peso, então colocam uma madeira. Então o jugo é aquilo. Então é sempre para algo pesado, sabe? Ser um discípulo já não é fácil, nós sabemos disso desde o começo, né? Não é fácil, desde das primeiras lições que nós estamos trazendo aqui até aqui, não é fácil ser um discípulo de Deus. Ser um discípulo peregrino também não é fácil. Ali em Mateus 11:29, Deus já diz isso: tomai sobre vós o meu jugo. Ser um discípulo não é fácil. Ser um discípulo peregrino é mais pesado ainda. E vocês, não sei se vocês estão vendo aí, mas está mudando de vez em quando. Eu não estou mais na biblioteca. Não sei se vocês estão vendo isso. Então, isso é um pouco de peregrinação. Eu saí da biblioteca, agora estou no auditório e eu estou peregrinando. Sabe, não está sendo fácil, não sei se vocês estão vendo alguma coisa aí, mas eu estou peregrinando com vocês aqui, ó. Vocês estão me acompanhando e eu já estou em outro lugar. Isso aqui é mais para uma experiência para que a gente veja, e eu tenho certeza que cada vez que vocês veem mudar assim, o cenário, é uma forma de nós nos sentirmos como um peregrino. Então, na antiga construção naval, o jugo também era aquelas vigas que faziam as pontes para os navios, para que as pessoas... Então, é sempre algo para colocar um peso, para que transporte alguma coisa para dentro do navio. Então, isso é só uma forma de vocês entenderem o que realmente é um jugo. Isso significa jugo. Então, é sempre para levar alguma coisa pesada, sabe? É sempre para que a pessoa possa levar algo pesado. E é o que Jesus está querendo dizer ali para a gente. Não é fácil. Não é fácil levar a palavra de Deus. Como nós observamos aqui nas lições, desde que nós iniciamos a aula, desde que nós começamos as outras aulas que falam sobre discípulo, nós vemos que em todas essas participações não existe nada fácil mesmo. Nós vemos que ser um mordomo não é fácil, porque nós temos que cuidar do que Deus entrega para a gente, do que o Senhor, né, no caso, entrega para a gente. Então, nós temos que cuidar. E aquilo não é fácil, porque podem acontecer perdas por uma escolha minha que não foi certa, ou por coisa parecida, né? Então, não é fácil. Não é fácil. Levar a palavra de Deus não é fácil. Ser um discípulo não é fácil. E eu quero que vocês entendam isso, porque de toda maneira que nós estamos lidando com as coisas de Deus, o zelo ele é primordial. Se nós fizermos de qualquer jeito, vai ser fácil. Então, por isso que existe uma porta estreita, por isso que existe um jugo pesado, porque não é uma coisa fácil. Nós sabemos que se nós começarmos a tentar entender ali um motorista que passa com o carro por um caminho apertado, aquilo não é confortável para ele, né? Aquilo sempre causa um problema, ou ele vai bater com o carro que tiver, ou quem tiver na época ali do que a Bíblia nos diz, com uma carroça, com uma charrete passando num espaço estreito, aquilo não é confortável. Então, nós temos que entender que realmente alguns problemas que acontecem para nos desanimar
aquilo é prova, aquilo é a porta estreita. E nós temos que tentar saber que tem um alvo, nós temos que ter a nossa visão apontada para o alvo, né? O alvo que Deus coloca em nossas vidas. Né? Nós temos realmente um gozo celestial no final dessa estrada estreita. Existem os espinhos, existem as pessoas que vão mostrar para vocês que, opa, aqui nesse mundo tem coisa melhor, por que você está deixando isso passar? Vão ter pessoas que vão falar isso para vocês, mas vocês têm que ter o conhecimento para saber que há como passar por esse caminho estreito. Tem como nós passarmos isso e tenha a certeza. A partir do momento que você escolheu esse caminho, o Espírito Santo vai estar com você. Deus vai colocar o Espírito Santo dele em cima, sobre o povo, né, dele. E nós vamos conseguir passar. E nós temos que ter a certeza, não estamos sozinhos. Nós não estamos sós. Sempre que nós olharmos para um lado, olharmos para o outro, e vermos assim, poxa, eu não vou conseguir passar por esse caminho, está muito apertado. Lembre-se que nós temos um destino, nós temos aonde chegar, nós não vamos voltar e falar, opa, vou voltar para aquela terra onde eu era peregrino. Não, eu tenho que olhar adiante, o meu caminho já está setado, eu tenho que continuar em frente, e eu não vou sozinho, porque lá na frente eu estou vendo a minha recompensa. Isso não quer dizer que nós estamos aqui na Terra só porque nós vemos a recompensa, mas quer dizer que nós temos que entender o porquê nós estamos passando por aqui, nós temos algo de bom, sim, para receber, mas nós temos que compartilhar com outras pessoas, com outros irmãos. E se aquele não entender o que nós estamos falando, no livro de Ezequiel, quando Deus fala para ele que ele tem que levar a palavra para o povo, e Jesus e Deus já alerta para Ezequiel que ele não vai ser ouvido por muitos. Na mente dele já poderia até vir assim, poxa, mas para que eu vou pregar para aquele povo se ele não vai me ouvir? E Deus fala para ele, olha, se você levar a palavra e eles não ouvirem, o problema não vai ser deles. Porém, se você não levar a palavra e eles morrerem sem conhecer a palavra de Deus, porque você não o fez, você levará sobre si a culpa pela morte daquele povo. Qualquer que seja a alma que seja perdida ali e não tiver te ouvido, você vai levar sobre si o peso da morte daquele povo, né? Então, uma pergunta que eu faço para todos vocês. Você, como discípulo de Jesus, é alguém que pode ser imitado como filho, como aluno, como profissional, como uma ovelha, como um servo, ou até mesmo como um amigo? Né? É uma pergunta que eu faço. Eu gostaria até que os irmãos, aí eu já falei demais, então eu gostaria que os irmãos respondessem isso. Você, por exemplo, Carlos Miguel, você como um discípulo de Jesus, é alguém que pode ser imitado como filho, como aluno, como profissional, como uma ovelha, como um servo, como um amigo? Carlos Miguel. Assim, eu não acho não, mas dou o meu melhor para que isso aconteça, né? Busco me aperfeiçoar, busco melhorar nas áreas em que eu sou falho, entendeu? As áreas em que eu erro, procuro melhorar, mas, assim, achar que eu sou um exemplo, já eu acho que não. Carlos Miguel, só para completar, esse aí já é um ponto, a gente ter uma noção de que nós precisamos melhorar, já é uma coisa que nós podemos levar como um exemplo a ser seguido, um exemplo, e aí alguém que pode ser imitado por outro, porque pelo menos a tentativa é aquilo que nós falamos, o Mateus já falou várias vezes aqui, a Miriam já falou, a Ana, e até você mesmo, só de nós reconhecermos que nós falhamos,
Nós somos pecadores, nós sabemos disso, mas só de nós reconhecermos é o que torna. Aí vem para uma outra aula, eu não me lembro muito bem de quem foi a aula, se eu não me engano, foi a aula do Mateus. Se nós reconhecermos, existe alguém que pode nos tornar esse exemplo a ser seguido, que na aula dele foi falando sobre santo. Então, existe esse exemplo a ser seguido, sim, porque nós já reconhecemos. E quem sonda o nosso coração sabe que nós reconhecemos que nós nos arrependemos, embora nós somos pecadores, nós estamos num corpo pecador, entendeu? Então, esse reconhecimento da nossa falha já é um ponto para a gente. Nós já podemos ser reconhecidos como vencedores e como pessoas que podem ser imitadas, sim. Porque nós estamos passando aqui pelo mundo. O mundo, no geral, não vai ter esse sentimento que você falou, esse sentimento de tentar, pelo menos, ser uma pessoa melhor, né? Então, se a gente parar para observar isso, é um ponto já para a gente, sim. É um ponto grande para a gente, entendeu? É um ponto que nós podemos nos tornar diferente do que as pessoas dizem, do que as pessoas tentam para a gente, entendeu? E é aí onde nós estamos realmente voltados para o caminho, para o desejo do que Deus esse sentimento que você falou, é simplesmente a gente saber que alguma coisa, por exemplo, na escola dominical está nos servindo. É algo que está fazendo com que a nossa ida e vinda a uma igreja, ou entrar e sair numa sala de reunião dessa, está nos trazendo frutos, entendeu? Então, isso é um ponto. A Miriam, está podendo falar, Miriam? Tá sim, tá sim. Então, Miriam, responde para a gente aqui. Você, como um discípulo de Jesus, é alguém que pode ser imitado como um filho, como um aluno, como um profissional, como ovelha, como uma serva de Deus, como uma amiga de alguém. Você acha que você, como serva, é um exemplo a ser seguido por uma dessas pessoas? Ou seja, como uma filha, você é um exemplo a ser seguido, como uma aluna? Você acha que é um exemplo a ser seguido, como um profissional no local onde você trabalha? Você acha que você é um exemplo a ser seguido? Em certos aspectos, alguns sim. Tipo, eu sou uma boa amiga, aquela que vai, quando a amiga está precisando de ajuda, está lá, tá sempre lá e entende. Agora, eu sou um pouquinho rebelde, então isso me prejudica na relação de ser filha ou ser serva. Entendi. Mas a gente tem que estar dando o melhor, melhorando o tempo todo. Mas tudo isso que você falou é uma boa base, né? Nós reconhecendo, se nós viermos a reconhecer a nossa falha, como eu falei para o Carlos Miguel, tudo que nós precisamos acertar, é um ponto para ser um discípulo. Um discípulo, como já foi falado antes, é aquele que é separado, né? É alguém separado por Cristo, porque a partir do momento que você aceita e reconhece que ele morreu por nós, ele fez aquele sacrifício por nós, nós passamos a ser um discípulo. Embora, é isso que você falou, as falhas ainda existem, mas nós estamos aí para acertar, né, Mateus? O que você acha sobre isso? Opa, tudo bem? Tô bem também, graças a Deus. O que eu acho? É o que o Carlos Miguel e a Miriam falaram, mas, assim, eu não considero um exemplo, por exemplo, assim, na totalidade. Mas, como o Carlos Miguel disse, eu procuro melhorar isso. E acrescentando o que o Carlos Miguel disse, que a Miriam disse, Miriam, desculpa aí se eu pronunciei errado, mas existem aspectos na gente que a gente pode ser usado como exemplo. Tudo bem que nós não somos os exemplos perfeitos, ou então às vezes nem possamos ser, mas tem algumas coisas na nossa vida que nos tornam ser exemplo de outras para outras pessoas. Umas coisas que eu posso citar, por exemplo, o Carlos Miguel, a Aninha, o Davi, a Camille, que, por exemplo, o Carlos Miguel já passou para
para a escola técnica, para o ensino médio, e agora recentemente para concurso militar. A Aninha que passou para a faculdade pública, a mesma Bia também passou para ganhar 100% de bolsa também, o Davi e a Camille passaram também para o Pedro II. Então tudo isso eles conseguiram não por sorte, por bênção de Deus, por ser filho de Deus, não, mas sim porque eles se dedicaram para isso, entendeu? E isso pode se tornar como exemplo. Isso é óbvio que isso é um exemplo. Exemplo e ainda por cima é motivador. Você motiva outras pessoas. Caraca, aí, o fulano de tal conseguiu. Pô, se ele conseguiu, ela conseguiu, eu também posso. Entendeu? Então, assim, existem muitos aspectos nas nossas vidas que a gente pode nos dar o exemplo, entendeu? Óbvio que a gente também, assim como o Carlos Miguel e Miriam falaram, a gente procura melhorar por cada dia mais, para que a gente possa ser ainda mais parecido com Cristo e que através disso as pessoas consigam ver a glória e o reflexo de Deus nas nossas atitudes. É isso aí. Amém. Aninha, o que você pode nos dizer sobre isso, Aninha? Você acha que você é um exemplo a ser seguido? Eu digo na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, no trabalho, você também iniciou aí uma trajetória como trabalhadora também. Como amiga, você acha que você é um exemplo? Compartilha aí com a gente um pouquinho do seu pensamento sobre isso. Então, assim como todos falaram, também eu acho que não. Mas eu não sei também, porque às vezes a gente pode ser um exemplo para alguém e a gente não sabe. Às vezes a gente pode. Alguém pode se espelhar em nós, em nossas atitudes, e a gente não sabe. Por isso que eu prefiro deixar minha resposta meio neutra. Aninha, isso aí eu não comentei a resposta do Matheus, porque eu esperava algo desse jeito que você falou realmente. Isso que ele notou agora e passou para a gente, isso traz também um exemplo para nós. É isso que você falou. Às vezes a gente não sabe, mas a gente é exemplo para algumas pessoas. Eu digo nesse caso, por exemplo, uma pessoa que se dedicou, né? Uma pessoa que se dedicou, igual as pessoas que ele citou aí, né? Você, né? A Beatriz, as pessoas que passaram, né? Por alguma coisa, né? Faculdades e etc. Trabalhos. Isso não é algo assim do acaso. Quando o nosso pastor fala para a gente lá, ó, parem o que estiverem fazendo e estudem, é como se ele tivesse agora fazendo uma pregação longa, só essas palavras dele, é como se ele estivesse fazendo uma pregação longa e vocês entendessem. Ele fala assim, ó, parem tudo que estão fazendo e estudem. Aí a pessoa ouve aquilo como uma pregação longa também, em que as pessoas ouvem, entra por um ouvido e sai pelo outro, e não leva para o seu coração, não leva para a sua vida, aquilo não vai servir de nada. Mas quando a pessoa fala assim, opa, isso é uma coisa boa para a minha vida, eu vou sim, vou parar um monte de besteira que eu estaria fazendo e vou estudar. E aí acontece isso que aconteceu com vocês. E quando existe uma pessoa que traga orientações boas para a gente, é a diferença de eu estar num lugar bom. Né? Eu estou num lugar que traz coisas boas para a minha vida, e aí é a diferença de eu ser separado, de eu estar como um peregrino, mas eu tenho o meu coração voltado para algo bom, e eu sou orientado com coisas boas. Então, quando alguém fala para a gente, para tudo e estuda, isso é uma coisa boa, porque o futuro nosso depende disso. Então, essa tua resposta, ela é real. Nós somos vistos como pessoas diferentes, talvez por outras pessoas que a gente nem imagine que aquela pessoa está nos vendo de uma forma diferente. E aí é que está, são exemplos a serem seguidos. A todas as pessoas que estão aqui no grupo têm algo para mostrar de diferente. E isso vai fazer com que outras pessoas nos vejam, sim, como exemplo. Eu digo também aqui, às vezes as pessoas falam assim, não, tu está preparado para tudo aí? Não, uma aula como essa, ela tem que ter um preparo. Ainda me deixa nervoso trazer uma aula, porque eu não posso trazer qualquer coisa para vocês, eu tenho que trazer
sim aquilo que é colocado por Deus no meu coração, assim como as pessoas trazem, mas ainda é uma coisa que eu não sou o dono da verdade, eu sou falho como qualquer ser humano, mas aí é que está o ponto, eu reconheço essa minha falha, eu sei que eu sou um pecador, e quando eu peco, eu me arrependo, eu falo com Deus, eu peço perdão, então isso é um ponto, é uma coisa diferente que faz com que as pessoas vejam em mim uma diferença, vejam em mim um peregrino, veja que eu não faço parte do mundo. Né? Entendeu? Então é isso. Então, para terminar isso, está faltando agora a Ludmila dar a sua opinião sobre isso. Ludmila, o que você acha? Você se acha preparada, se acha uma pessoa que deve ser imitada e como um exemplo assim de filho, como uma aluna, né? Em alguns momentos você está estudando aí, já terminou, mas está se preparando aí para a nova fase, mas como profissional, como uma ovelha dentro da casa de Deus, como amiga, você se acha assim um exemplo a ser seguido? Então, é até o que a Ana falou, que a resposta dela fica meio neutra, porque a gente pode ser exemplo para outras pessoas. Eu ouvi, foi uma coisa muito gratificante, eu ouvi no meu trabalho, o meu superior falando que, comparando ao anterior, que trabalhou lá, anterior a mim, que ele me via como uma pessoa diferente, ele via meu trabalho como uma coisa diferente, que eu fazia com vontade aquilo que era proposto a mim, e que ele via uma coisa diferente em mim, gostava do meu trabalho, e isso é gratificante tanto para a gente quanto para a pessoa que está recebendo esse trabalho, né? Então eu acho que ser um exemplo nesse quesito e ser reconhecida por isso é uma coisa boa. Então eu acho que em alguns aspectos sim, como alguns falaram aqui, em outros aspectos não, mas a gente busca estar se aperfeiçoando, estar melhorando. Quem é próximo sempre está ali comunicando, olha, né, nesse lado aqui você anda um pouco, tá falhando, então vamos procurar melhorar, a pessoa te ajudar também a melhorar nesse aspecto. Acho que é isso. Amém. Bom, a resposta aí de todos nos faz assim refletir de que realmente é isso, nós somos diferentes. Isso é um ponto. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós somos diferentes, nós estamos aqui na Terra de passagem e nós temos dois aspectos que nós temos que levar para a nossa vida, né? Nós temos a certeza da eternidade, nós levamos na nossa bagagem não só peso, não só coisas que nos fazem talvez pensar em desistir em alguma hora da vida, mas nós temos a certeza da eternidade, né? Nós podemos passar 100 anos aqui na Terra, mas estamos de passagem para uma vida de eternidade, né? Uma vida eterna com Deus, né? Então, nós podemos viver 100 anos por aqui, sobre a Terra, mas nós vamos viver para sempre na eternidade. Isso é importante. 100 anos, às vezes, pode ser muita coisa, muito sofrimento, muito tempo de sofrimento na Terra, mas comparado com uma vida de gozo na eternidade, esses 100 anos aqui não foi nada. Só que nós temos que levar na nossa bagagem coisas boas que nós fizemos aqui na Terra. E essa separação nos faz isso. Essa coisa que nós temos em mente como um peregrino é o que nos faz, né? Nos faz ter esse sentimento de que nós estamos fazendo coisa boa, nós estamos levando, nós estamos, igual algumas pessoas citaram aqui, a Miriam, a Ana, a Ludmila, a Mateus, os amigos que às vezes nem conhecem a palavra de Deus e aos poucos começam a ver na nossa vida algo diferente, né? Um chefe lá começa a ver algo diferente, é porque nós estamos indo no caminho certo. Nós estamos realmente não sendo relapso. Porque a primeira coisa, vocês observem isso, quem trabalha, quem estuda, ou até entre os amigos mesmo, quando nós fazemos qualquer coisa, aquela pessoa que está preparada para te dar
uma setada, né? A pessoa que apontar o dedo, aquela pessoa fala assim, olha o crente, entendeu? Mas em algum momento, aquela pessoa vai falar assim, poxa, aquela pessoa ela é crente, é por isso que isso está acontecendo. Ela segue a Jesus Cristo, ela tem algo diferente para mostrar para a gente. Se eu tivesse ido no caminho que uma vez ela me mostrou, talvez quem estivesse galgando aquele degrau ali fosse eu. Então, quando nós mostramos coisas positivas, nós recebemos assim, mesmo que a pessoa não fala, porque tem pessoa que é soberba e não fala, mas dentro do coração dela, ela está vendo a diferença na gente. E é isso que é gratificante para a gente. Então, nós levamos isso na nossa bagagem. Nós podemos passar 100 anos por aqui, fazendo uma coisa, fazendo outra, mostrando o caminho certo, como Jesus fez na época que ele começou a levar a palavra. Então, ele tem certeza do que ele fez. Se algumas pessoas não quiseram ouvir, como tiveram, nós sabemos, nós vemos ali na parte da crucificação, que algumas pessoas não procuraram nem querer saber. Poxa, mas será que esse é o Messias mesmo? Será que não é? Nós estamos enganados com o que nós estamos falando? Será, poxa, isso aqui está parecendo que é o Messias, hein, gente? Eu acho que vale a pena a gente dar uma investigada. Mas não, eles só pensaram no status que eles estariam perdendo. Poxa, se esse cara for Jesus mesmo aqui, vai acabar com um monte de regalia que nós temos. Então, essa é a primeira coisa ruim que o ser humano faz. Ele pensa em si mesmo, ele não pensa no próximo, ele não pensa no mundo de uma forma macro, pensando ali em quantas pessoas eu posso salvar. Se esse for o Salvador mesmo, não importa o que eu venha a perder aqui, nós estamos de frente com uma promessa de Deus sendo cumprida, que é o Filho de Deus. Então, aqueles homens naquela época, eles só pensavam em si, coisa que nós não podemos fazer isso. Como peregrinos aqui na Terra, nós não podemos fazer isso. As pessoas se esquecem que uma hora eles vão morrer e vão prestar conta do que fizeram, né? E esses homens fizeram isso e fizeram o possível para crucificar o Mestre. E esse não é um sentimento que a gente tem que ter. Nós temos que ter um sentimento de que o próximo é importante. A nossa missão aqui na Terra é essa, é fazer coisas boas, é se preocupar, é trazer o amor, é levar o amor onde tiver se fazendo necessário. E essa é uma coisa importante que nós temos que nos preocupar. Jesus, ele passou esse tempo todinho mostrando para a gente o que é importante aqui, né? Ele passou esse tempo todo mostrando para nós. A importância é o amor, sempre. O amor incondicional. O amor, não importa o que nós estejamos passando, o que está dentro da nossa mente. Não, isso não importa. O que é importante é que nós que nós venhamos a levar para quem necessita, nós venhamos a levar a palavra de Deus, que nós venhamos a compartilhar essa coisa boa que a gente sente. Nós vemos assim, no nosso dia a dia, coisas diferentes acontecendo. E por que não levarmos para as pessoas que necessitam? Por que não nós compartilharmos isso com as pessoas? Então, essa é a missão do peregrino. Eu acho que por hoje é só, não sei se alguém ficou com alguma dúvida. Nós temos aqui algo para finalizar, né, que, como eu falei no começo, a ideia é que às vezes as pessoas têm de quem é um peregrino, né, por que nós somos peregrinos, e as pessoas nos veem como uns extraterrestres, né, que extraterrestre não é nada mais que um peregrino, né? É algo que é o que eu falei, além dessa terra, é extra, ela não faz parte, é algo a mais na terra. Então, nós temos algumas perguntas que nós devemos fazer para a gente, né? Quanto nós somos peregrinos? Né? Qual é a porcentagem que nós somos peregrinos? Né? Quanto nós perdemos da nossa identidade quando nós nos encontramos no meio de outras pessoas? Então,
esses são pontos para a gente deixar na nossa vida como perguntas. Quando nós estivermos em alguma situação, nós perguntarmos assim, né? Quanto nós estamos ambientados, acomodados, adaptados a essa terra, né? São perguntas que nós temos que fazer para a gente. Nós estamos nos mantendo de acordo com o que Deus, com o que Jesus deixou, com o que Deus propôs para a nossa vida? Nós estamos agindo como tais ou nós estamos perdendo a nossa identidade? Nós estamos nos ambientando, nós estamos nos tornando como se da terra fôssemos, né? Então, essa é a mensagem de hoje. Essas perguntas vocês façam para vocês mesmos, principalmente quando vocês estiverem no meio de outras pessoas que falem assim, ó, faz isso aqui, não, deixa esse negócio, Deus não está vendo, não, Deus vai te perdoar. Nós temos que ver o que realmente nós estamos cumprindo da palavra, o quanto nós estamos deixando nos levar pelas coisas da terra. Amém? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que todos tenham entendido, né? Eu tentei ao máximo possível ali. Sei que em algum momento a gente vai ficando nervoso mesmo, não adianta. Mas é assim que é. Nós temos que estar sempre preparado para trazer a palavra de Deus. A proposta que eu tinha, como a minha internet não está muito boa, mas a proposta que eu tinha era trazer para vocês aqui sempre um ambiente diferente aqui do que nós começamos a aula. Então, eu iniciei a aula aqui em um ambiente aqui mostrando a minha imagem, com um fundo em lugares diferentes. Então, isso era mais ou menos para a gente ter uma sensação de peregrinação. Nós começamos em um ambiente, fomos para um segundo ambiente, depois fomos para um terceiro ambiente e voltamos para o primeiro ambiente, que é aquilo que eu não sei se os irmãos estão conseguindo ver, mas essa era a proposta, para ver como é que nós iríamos nos sentir. Se nós estivéssemos em uma sala de aula, eu ia até combinar com alguém para que fizesse que a gente trocasse de sala em alguns momentos, para ver como nós nos sentiríamos, tirando nossa cadeira de lugar, levando. Então, só para ver, para dar aquela sensação de peregrinação, sair de um lado para o outro ali, para ver como é que fica. Mas eu espero que vocês tenham entendido a proposta aí da aula, eu espero que vocês estejam entendendo a palavra de Deus. Eu creio, ali, na minha percepção, com a resposta de todos aí, é exatamente isso. Nós estamos entendendo a aula desde o princípio da lição, que é lá na lição número 1, até hoje. Isso tudo faz parte do pacote ser servo de Deus. Então, se alguém tiver mais alguma coisa aí para falar, eu peço que fale agora, né? Se não, nós vamos pedir aí, vamos fazer já a oração para terminar. Mas se alguém tiver aí, fica à vontade. Se alguém tiver alguma coisa para falar, fica à vontade. Pai, agora nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez na Tua presença, para Te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade. Eu tenho certeza que os Teus filhos, Senhor, entraram aqui com o propósito de ouvir a Tua palavra e também de aprender, Senhor, um pouco mais de Ti. Senhor, que estas palavras que foram proferidas aqui, Senhor, entrem no coração de cada um e que faça, Senhor, com que eles tenham o desejo, Senhor, de sim serem pessoas separadas aqui no mundo, de sim, Senhor, serem pessoas que aguçem nas outras o desejo de seguirem, de verem eles como exemplo, Senhor. E eu te peço, Senhor, a cada dia mais capacita os teus servos, capacita os teus filhos, Senhor, para que eles venham, Senhor, levar a tua palavra, onde quer que haja alguns com desejo, com necessidade, Senhor, de te conhecer. Em nome do teu Filho amado Jesus, despeça-nos da tua santa paz, Senhor, que tu possa, Senhor, tocar no coração de cada um, aqueles que não puderam, Senhor,
está presente, está participando da tua palavra, da tua casa, Senhor, da tua comunhão, Senhor. Que o Senhor possa tocar no coração, pois tu conheces, Senhor, a dificuldade, Senhor, tu conheces o problema que cada um está passando. E em nome do teu Filho amado Jesus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado por cada um aqui presente. Obrigado, Senhor. Abençoa a família de cada um separadamente, Senhor. Todos aqueles que tiverem, Senhor, algum problema, algo que não provém de ti, Senhor, que o Senhor possa jogar por terra, Senhor, fazendo com que estes, Senhor, que estão aqui presentes, venham, Senhor, sentir a cada dia mais um desejo de fazer parte do teu corpo, de ser reconhecido como a tua noiva que aguarda, Senhor, a tua vinda para buscar-nos. E em nome do teu Filho, agradecemos por tudo, por tudo. Amém e amém, Senhor.